Olá, bem-vindo ao podcast Amigos do Mestre. E nós estamos tratando aqui sobre o livro Comunidade, Expressão do Corpo de Cristo. E nesse espaço que é dedicado à espiritualidade cristã, especialmente voltado à comunhão e à unidade. Nesta oportunidade, estamos recebendo aqui o meu amigo Vitor, e já conhecemos de longa data, e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar, falar o que ele acha de interessante contar para vocês sobre quem é ele. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Olá, Pedro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Pedro, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade de poder compartilhar, né, desse momento. Quando eu li o livro, eu vi um pouco da história que a gente viveu juntos nos últimos anos. Ah, que bom. Tá? Eu, lendo o livro, eu me inspirei muito, né, e me senti também muito mais motivado, né, para continuar buscando isso. Né? Não é tudo que a gente vive aqui, a gente está à busca de tudo isso, mas a gente consegue perceber também em quantos pontos nós estamos devagarzinho, mas avançando, né? Nessa proposta de ter essa compreensão do que é verdadeiramente essa comunidade que expressa o corpo de Cristo. Eu gostaria assim, já de ir entrando um pouco nos temas aqui e dialogando com você. Ótimo. Tá? Porque é muito legal quando a gente fala, não só o fato de conhecer um autor. Eu posso conhecer um autor a partir do que eu leio sobre ele, né? Mas eu conheço pela experiência de vida, pelo testemunho. E cada palavra escrita aqui é muito legitimada, né? Pelo seu comportamento, né? Pelas expressões que você, pelos insights que você vem trazendo para nós já há muito tempo. E só um detalhe que eu acho interessante, e é bom ressaltar também, que esse livro não é um produto assim de gabinete, de algo que foi escrito separado, isolado, apartado, né? Ele é produto de uma experiência, né? Da qual você também faz parte, né? E, por um lado, acho que ele reflete, sim, também as nossas experiências já vividas, mas ela também, mais que tudo, é um ideal, né? Então, por isso que você ressalta de que estamos a caminho, estamos procurando tal, porque ele também ressalta essa questão do ideal, né? Ainda que nós não consigamos cumprir tudo, mas temos o horizonte. Perfeito. E assim, acho que além dessa questão, né, ele não é um livro que surgiu apenas das suas interpretações, das suas conjecturas, estudos, mas eu vejo, e justamente por isso, ele também não é um livro para ser lido individualmente. Né? Eu penso que esse livro é um livro que deve ser lido coletivamente. As pessoas precisam ler juntos, compartilhar, né? Vivenciar o que está escrito aqui em cada capítulo. Eu, quando fui lendo, fiquei pensando, eu tenho que reler esse livro com 2 ou 3, né? E aprofundar um pouco mais nesses temas, e entendendo que Deus está falando conosco muito, né, sobre esses pontos. Legal. E posto isso, eu queria assim, já ressaltar logo de cara, Pedro, uma questão assim, que sempre me impactou. Né, e eu sempre ouvi isso desde os primórdios, desde há 35 anos atrás, sobre a vida simples, sobre viver em comunidade, e de pelo menos 20 anos para cá, ouvindo muito a respeito da institucionalização, né, da igreja, das comunidades, e a diferença entre o que é instituição, o que vem a ser uma instituição, e o que vem a ser uma comunidade que expressa, de fato, esse corpo. Né? Legal. E aí, logo no início, você traz um pouco sobre, explica um pouco
como é como é que nasce uma comunidade, né? Uhum. E você trata essa diferenciação aí entre instituição e comunidade. E o que me impactou bastante, né, ali na primeira leitura, foi que a instituição, ela surge, né, mas a comunidade nasce. Ah, Né? interessante. É muito diferente isso, né? Uhum. Então, a comunidade, ela vai tomando forma e ela vai se transformando vai surgindo uma instituição. Uhum. Mas a vida de comunidade que expressa o corpo de Cristo, ela nasce. Ela é concebida, né, por algo que está, inclusive, antes dela. Ah, interessante. Tá? Então, assim, para mim, acho que foi um primeiro momento, né, de entender que a comunidade só é expressão do corpo de Cristo quando ela é um organismo vivo. Legal. Você tem alguma Né? experiência nisso, dessa temática, Vitor? Olha, Pedro, eu queria contar assim rapidamente como foi que eu cheguei. Eu sou católico, Sim. né? Católico de batismo, católico num período uma prática muito grande, né? E hoje em muita prática, tanto que hoje eu tenho isso como missão de vida e de trabalho também, Oh, né? Mas na mesma ocasião eu era catequista e fui convidado para participar de uma reunião com um grupo de jovens. Me convidaram, mas não entraram tanto em detalhes, uhum. né? E eu fui para essa comunidade pensando assim, olha, deve ser uma comunidade de bairro, vão pensar nas questões de melhorias, né? Trabalhos solidários, né, em torno Sim. das necessidades, né, do bairro. Mas quando eu cheguei, eu me deparei assim com um grupo de pessoas muito acolhedoras. Cantaram algumas músicas cristãs, mas a maneira com que aquelas pessoas me acolheram me fez desconstruir qualquer conceito. E eu Tá. simplesmente quis estar com eles, Uhum. né, conviver com eles. E eu fui me deixando nessa relação e comecei a perceber o seguinte, que eu não necessariamente eu precisava ir Tá. sempre naquele local. Eu Uhum. comecei a perceber que a partir do primeiro encontro com eles, né, eles também vinham ao meu encontro. Sim. Eles iam na minha casa, eles queriam entender como eu vivia, quais eram as minhas necessidades. E isso fez Estabeleceu-se bastante diferença uhum. na minha Estabeleceu-se laços de laços de relacionamento. amizade, de relacionamento. Ah, legal. Exatamente. É mais do que um atendimento às necessidades sociais do bairro. Exato, Entendi. exato. E eu fui convivendo com essas pessoas. Depois de um certo tempo, foram surgindo algumas necessidades com o crescimento do número de pessoas, Uhum. mas eu sempre tentei viver dentro dessa organicidade, né, Tá. da vida, né, com aqueles amigos, com aqueles irmãos. E é uma expressão que eu já tenho há muito tempo com relação a entrar ou sair de uma igreja, entrar ou sair de uma comunidade, né? Uhum. Que a comunidade, a vida simples, a vida nessa expressão que você coloca no livro, né, que é uma comunidade que expressa a Cristo, não é um local, Tá. Uhum. né, um local onde você vai e volta, né? Então, o peso, o excesso de instituição, ela transforma o que é orgânico e que tem movimento numa coisa estática. Entendo. Né? Por exemplo, um grande investimento, bom, a comunidade cresceu, vamos fazer agora um grande salão aqui para acolher todo mundo. Isso tem as suas boas intenções, né? As suas legitimidades, mas ainda é um local onde as pessoas precisam ir. Uhum. Né? Senão elas podem ficar deslocadas e desconectadas
né, daquela comunidade que se reúne ali num determinado local, né? Porque lugar é outra coisa. Então, os laços se estabelecem entre as pessoas, né? Entre as pessoas, e não com a comunidade. Uma instituição. Isso. E não com a instituição, não com... Que você é bem claro quando você coloca essa questão, né? A gente estabelece relacionamento com pessoas, e não com instituições e com prédios, né? E isso experimentou já no começo. Experimentei desde o início, né? Então, eu sempre tive claro, assim, que a igreja não é um local. Uma comunidade cristã não é um local. Uma comunidade que expressa Cristo é um lugar de relacionamento. E esse lugar, ele se movimenta. Então, onde houver 2 ou 3, ali é o lugar onde Deus está, independente do local. Né? Que pode ser também num templo, pode ser também ali, em algum momento, numa reunião maior, mas é esse lugar do cotidiano, onde a gente encontra as pessoas e esse reino é expressado cotidianamente. Né? Eu lendo e falei, meu Deus, a gente está olhando para isso. Né? E quando a gente fala do lugar, eu fico pensando tendo esse sentimento, tendo essa percepção de igreja como um lugar de relacionamento e de comunhão, eu não tenho de onde sair. Né, Pedro? Como sair da vida? Isso, e hoje tem muito essa questão, né, que você vai tratar mais lá quando você fala da questão da instituição, e que colabora muito para, infelizmente, né, para o desfacelamento da unidade. Então, eu saio daqui e vou para um outro lugar, porque alguma coisa me descontentou, eu não travei verdadeiros relacionamentos de amor e de comunhão com as pessoas. Né? Então, eu acho, e essa questão, ela foi se proliferando muito, né? Tanto que, quando a gente vai lá para o final, por que viver essa comunidade que expressa o corpo? Eu achei assim fantástico como você vai chegando lá na conclusão, né, de que é algo maior ainda. Parece que tem uma finalidade primeira e tem uma finalidade última. A primeira finalidade é relacionamento. Né? E é um relacionamento com as pessoas, mas antes disso tem uma questão importante que você coloca quando você fala da vida da comunidade apostólica, né? Como que nasceu a comunidade apostólica, como que Jesus começou né, ele não fez um grande evento para apresentar os discípulos, né? Ele foi se relacionando, né, se fazendo conhecer por eles. Nesse aspecto, Vitor, eu acho uma coisa interessante que a comunidade, ela tem uma característica firme, forte, central, que é a fé, né? É um relacionamento e também misturado com fé. E a fé é uma coisa que é dirigida a uma pessoa, né? No caso do corpo de Cristo, a fé é dirigida à pessoa de Cristo, né? Então, o que nos faz legitimar ou dar valor ao nosso relacionamento é porque nós temos em comum a fé em Cristo. E acho que quando a gente começa a olhar muito para o lado institucional, a gente desvia a fé de alguém que é Cristo para as coisas que se imagina ser dele, né? Então, para a obra dele, para as recomendações dele, para as leis dele, para a casa dele, que é enquanto templo e tudo mais. E isso vai fortalecendo as diferenças e é o que faz alguém sair de um lugar para ir para o outro, e assim por diante, vai tendo tudo isso aí, porque não há um vínculo de relacionamento pessoal. Né? Então se pensa na fé de uma maneira de crer nas coisas. Né? E relacionamento em Cristo ele leva em conta que a fé é crer em Cristo. Então, por mais que você mude de local, né?
só se sair da vida para sair da comunidade. Exatamente. E me parece tão estranho, Pedro, essa ideia de sair dos lugares, de uma comunidade e se ingressar na outra porque não conseguiu resolver uma questão, tal. Uhum. Mas me parece que esse tipo de atitude revela muito essa falta desse verdadeiro relacionamento. Sim, sim. Dessa verdadeira amizade entre as pessoas, né? Entre pequenos grupos ali, onde você trata muito essa questão, né? Dos grupos pequenos, porque se eu tenho vínculo com as pessoas, o que justifica eu sair daquele lugar onde eu tenho vínculo com as pessoas para ir para uma outra, onde eu vou ter que refazer tudo isso? Então, será que realmente os vínculos eram tão fortes, né? Ou o elemento principal era a questão mesmo da instituição que não estava funcionando de acordo com o que a pessoa gostaria, né? E aí isso é claro nos textos onde diz que a comunidade institucionalizada, ela não está olhando para as questões individuais, né? Ela está olhando para um coletivo, mas um coletivo também que supõe ali um certo controle das coisas, para manter as origens, os ideais de quem pensou, né, essa comunidade, né? E se ela se volta para a instituição, ela se torna uma relação não comunitária, mas de cliente. Então, as pessoas ficam ou saem de um local, de uma igreja, de uma denominação, ou do que se chama comunidade, porque a expectativa dela como cliente não está sendo atendida. Talvez a música não esteja boa, talvez as mensagens não estejam boas, não estão satisfazendo, então vai mudando. Agora, quando se trata de relacionamento, vínculos pessoais, essas outras coisas que institucionais, que embora existam, elas ficam em segundo plano, né? Então, eventualmente você não gostou da música, não gostou da pregação, mas os relacionamentos, os amigos estão ali, né? Sim. Perfeito. E, assim, quando você entra no capítulo 4, que você fala da comunidade apostólica, né? Essas relações eram relações de intimidade, né? Nesse primeiro momento, intimidade com o próprio Jesus. Sim, sim. Né? Com os discípulos, ali você mostrou nas entrelinhas do Evangelho, porque se a gente faz uma leitura assim... Sim. Linear, a gente não vai conseguir perceber isso, né? De que os discípulos só foram apostólicos porque eles tiveram intimidade profunda com o Mestre. Sim. Era isso que garantia tudo que eles iam fazer depois. Exato. Né? Em termos de vida comunitária, né, Pedro? Esse relacionamento, a gente vê que Jesus cuidou disso daí, que ele sempre estava acompanhado, né? Exceto alguns momentos que ele queria um pouco de solitude, e sempre fez com que os seus discípulos, seus amigos, né, também se fizesse companheiros um do outro, né? Eu sempre digo, só uma exceção nisso que é Judas, né? Judas procurava fazer as coisas sozinho, para se preservar sozinho, a sua imagem, e por fim, ele foi o único que teve confiado uma missão solitária. O que tem de fazer, vai e faz logo. Né? Então, ele não serve de exemplo para nós. Né? É verdade. E, assim, quando a gente começou a falar e dialogar muito com você, inclusive, sobre essa questão de não ter foco tanto nos encontros marcados, nas reuniões, mas no cotidiano, nos encontros informais, em grupos pequenos. Isso, na minha cabeça, ficava, mas como é que as outras coisas vão acontecer a partir disso? Né? Como é que esse sentido da igreja, da aprendizagem do evangelho, da pregação, né? Da formação das pessoas com relação à palavra, né, Pedro? Então, parecia muito subjetivo
num primeiro momento isso, né? Então, onde é que isso vai acontecer se a gente não tiver uma mínima organização para que isso flua, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, embora eu hoje tenha uma compreensão, né, disso, mas eu acho que seria legal você trazer dentro dessa perspectiva aqui da comunidade apostólica, né, como é que o ensino da palavra, como é que as pessoas vão ter o conhecimento do Senhor a partir, né, dessa simplicidade, dessa vida, desses encontros informais. O que eu acho, Vitor, que a gente adquiriu e solidificou uma visão tão, digamos assim, religiosa, sim, institucional, que nós olhamos o Novo Testamento, olhando a vida dos apóstolos, de Jesus e tal, com esse olhar como se fosse hoje, né? É que eles viviam como se nós vivemos hoje. Então, a reunião deles, os encontros deles, seriam iguais aos encontros que se faz hoje numa missa, num culto, ou numa reunião do lar, né? Que é uma coisa esquematizada, pensada, sim, programada tal, né? E parece que essa vida espontânea fluía de maneira que eles se encontravam, eles se viam no dia a dia, o dia todo deles era sacro, né? Então, uma coisa que acho que é bem interessante é que talvez caiba mais entender aquelas reuniões diárias lá de Jerusalém como visitas, eles se visitavam constantemente, né? E quando te vê assim, Jesus, que ele é a origem disso tudo, né? Como ele tem o cuidado de formar uma comunidade, ele tem o cuidado de não agir sozinho, embora se alguém podia agir sozinho era ele, mas teve cuidado de se acercar de pessoas, né? Então ele juntou ali Pedro, juntou lá com ele André, Tiago, João e tal, e depois mais alguns, até que formam 12, né? E quando ele chama esses 12, ele fala assim, 12 para estarem com ele. Estarem com ele. Né? Então, é a partir dessa comunidade. E quando tem a grande comissão, lá no final, depois da ressurreição já, ele que tem o envio, né, para pregar o evangelho a todas as nações, a gente às vezes entende aquilo lá, que cada um de nós é enviado para pregar o evangelho a toda criatura. Mas essa comissão, ele fala para os 11 que estão ali. Vão vocês, né? Quer dizer, é um envio comunitário, né? Então, não é para ninguém sozinho, não existe um ministério isolado, não existe um ministério individual, né? Sempre junto, né? Essa é uma medida de segurança, né? Exatamente, e para não criar egos, né, Pedro? Sim. Né, não enaltecer as potencialidades humanas, porque não se trata disso, né? Se trata da glória de Deus, né, prevalecendo sobre todas as coisas. E eu, assim, lendo no capítulo 4, né, quando você fala da questão das escolhas, né? Onde você tá tratando ali da questão do desenvolvimento mesmo da vida, a partir daqueles, né, que estiveram com ele, sim, que estiveram com Jesus, né? E acho que de uma forma prática isso no nosso dia a dia, porque a comunidade, como você coloca muito bem aqui, ela está muito, a referência para a comunidade é a referência da vida orgânica da família. Exato. Né? Então, se a gente... esse modo natural, a gente não cria um estatuto para educar os nossos filhos, sim. Né? Eles aprendem a partir do que eles... Da vida. Da vida e do que eles veem em nós, né, Pedro? E uma comunidade não é formada de pessoas avulsas, né? Então, pode ser uma comunidade grande que for, mas ela é formada por pequenos microgrupos, né? 2, 3, 4, 2, 3, 4 famílias, tal. Então, um conjunto de microgrupos que forma uma comunidade maior. Vai formando. Mas ninguém é avulso na comunidade, né? Essa expressão também para mim ficou muito forte, né? Pessoas avulso, ou seja, sem identidade, sim, né? Dentro de uma comunidade, né, Pedro? E aí quando essa questão da escolha, né,
que a escolha implicava em 2 fatores, né? O primeiro, estar com Jesus, e o outro, ser por ele enviado. Acho que de tudo, acho que o que mais me impactou foram essas 2 expressões. Então, aqueles que estavam ali num número menor com Jesus, né, eram aqueles que eram enviados de maneira que as pessoas que tinham contato com eles também encontravam Jesus neles. Sim. Né? E aí, nesse sentido, eu trago assim, até mais uma forma de testemunhar que esse relacionamento profundo em Deus cotidiano, ela nos leva para o lugar certo, né? Para esse lugar de relacionamento, né? De estar com Jesus, Sim. de conhecer Jesus de fato. E conhecer Jesus de uma maneira que você não sem a preocupação de transformar isso depois num conteúdo, né, Pedro? Porque hoje a gente vive uma situação assim, né? De pessoas muitas vezes tão ocupadas com as demandas da igreja, né? Com o desempenho que tem que ter diante do que surge hoje, né? Para fazer, que ele se torna um ativista dentro da igreja. Ele está ali trabalhando, fazendo coisas, e com muito pouco, é a síndrome de Marta, né? E com muito pouco tempo de intimidade, de relacionamento com Deus. E é muito... Eu ouvi uma expressão esses dias de uma pessoa que dizia assim, que ele é muito ativo na comunidade dele, na igreja em que ele frequenta, e ele, num dado momento de oração, perguntou para Deus se Deus estava contente com ele. E Deus disse, não estou contente com você. Né? Eu quero intimidade com você. Então, ele, para tentar resolver isso, né, esse pedido de Deus, ele aumentou mais 2 dias de jejum e oração na agenda dele. Né? E depois, com o tempo, ele começou que não era isso. Né? Ele estava só fazendo mais coisas como se isso representasse intimidade. Né? Ele falou assim, eu quero o seu coração. Né? Eu quero que você me ame de todo o coração. Eu quero essa intimidade com você que eu quero ter. As outras coisas são consequências disso. Sim, sim. E, de certa maneira, essa vida de comunidade, de simplicidade, de grupos pequenos, ela nos levam para esse lugar. Né? A intimidade que eu tenho com você me leva à intimidade com Deus. Sim, sim. Né? Perfeitamente. Eu acho que aquela compreensão de quem não ama o irmão que vê não consegue amar a Deus a quem não vê, isso também o relacionamento com os irmãos abre você para um relacionamento com Deus. Sim. E vice-versa, né? Uma pessoa que ela é isolada, não tem relacionamento com ninguém, ela também não encontra um caminho para relacionar com Deus. Ele fazer coisas, às vezes ocupam o tempo de relacionamento, né? Então, entender o irmão ajuda a entender a Deus. E quando você entende Deus, ajuda também a entender o irmão. É a questão do coração, né? Vitor. Que bom, Pedro. Que bom. Muito feliz com você aqui, tá? Agradeço a sua atenção, sua disponibilidade, e a gente espera te ver mais vezes. Tá? E eu espero te ver muitas vezes. Tá? Muito obrigado, e acho que a gente teria assunto aqui para muito mais tempo. Sim. A gente começa pensando, será que a gente vai usar um tempo suficiente? Mas a gente percebe que temos muito para tratar sobre essas coisas. Muito obrigado, querido. Obrigado, te agradeço de todo o coração. Ok. Obrigado, gente, pela atenção até agora. Até a próxima.